Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Vinícius, tá certo? E nesse vídeo eu vou continuar falando sobre figuras semelhantes, tá certo? Só que agora eu vou ser mais específico, eu vou falar diretamente sobre triângulos, beleza galerinha? É o seguinte, quando a gente estuda polígonos semelhantes, nós estamos fazendo uma preparação para chegar até os triângulos, tá certo? E muitas vezes, quando os alunos começam a receber muitas informações, eles acabam se perdendo no que pode e no que pode fazer quando você vai para triângulos, tá certo? Mas galera, calma, você vai perceber que não é esse bichão todo de 7 cabeças, tá bom? É mais simples do que parece, tá bom? Então vem comigo pra você ver, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui uma questão apenas, tá? Com 2 itens, né? 2 triângulos aqui, 2 semelhanças que vão ser um pouco diferentes uma da outra. Vem ver comigo, galera, como isso aqui é fácil, beleza? Tá aqui, ó. Primeira questão, né? E única, na verdade. Determine a medida do segmento AB em cada caso, tá certo? Galera, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre semelhança de triângulos, nós temos 3 possibilidades, tá? Essas figuras, elas vêm desprendidas uma da outra, tá certo? Ou pode acontecer casos como esse aqui, ó, que você tem 2 triângulos e um triângulo está dentro do outro, tá certo? Galera, quando você tem uma questão como essa aqui, primeira coisa que você precisa entender, esses triângulos realmente são semelhantes? Sim ou não, tá bom? Para a gente chegar a essa conclusão, o que é que eu sempre indico para os meus alunos? Não tente fazer essa construção olhando apenas para essa figura, porque às vezes você pode se confundir aonde você vai colocar os números, tá certo? Então o que é que eu sempre aconselho para eles? Observa os 2 triângulos que tem nessa figura aqui e separa em 2 desenhos diferentes, tá certo? De modo geral, o que eu quero que você repare, que nessa figura aqui, ó, você tem 2 triângulos. Você tem um triângulo maior, o ABC, tá certo? Você tem um triângulo maior, ABC, onde esse triângulo maior, esse ângulo A mede 90 graus, tá certo? Esse lado AC mede 4 e esse lado AB é justamente o que a questão quer que a gente calcule, que nesse caso aqui então eu vou chamar de X, beleza? E repare também que além desse triângulo maior, nós também temos esse triângulo menorzinho aqui, ó, tá bom? Que no caso seria CBD. Então eu teria esse triângulozinho menor aqui, ó, que seria C, B e D, onde aqui em C ele também mede 90 graus, tá certo? Esse lado DC mede 2 e esse lado CB ou BC mede 3, tá certo? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, para eu fazer qualquer cálculo aqui, eu tenho que provar primeiro que essas figuras são semelhantes, tá certo? E aí já vai uma dica, pessoal. Quando geralmente você perceber que dentro de um triângulo é construído um triângulo dentro dele menor, tá certo? Principalmente quando você vai ter lados paralelos, entenda que esses triângulos quase sempre, na maioria dos casos, pessoal, quase sempre na maioria dos casos, olha a redundância, serão semelhantes, tá bom? Por quê, Vinícius? Vamos lá. Quando a gente fala de triângulos, existem 3 casos de semelhança de triângulo que, se acontecer qualquer uma delas, obrigatoriamente os triângulos são semelhantes, tá certo? Quais são esses 3 casos, Vinícius? O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, ou seja, se você tiver 2 triângulos com 2 ângulos correspondentes congruentes, significa que aqueles 2 triângulos são semelhantes, não precisa provar mais nada, tá certo? Tem um segundo caso, que é o caso lado, ângulo, lado, e nesse caso, significa o quê? Que se você tem 2 triângulos e eles têm 2 lados correspondentes, proporcionais, e o ângulo entre esses lados tem a mesma medida, os 2 triângulos são semelhantes e você tem o terceiro caso, lado, 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 que ou seja, se você tem 2 triângulos e a razão dos 3 lados correspondentes são proporcionais, eles são semelhantes. Então, quando você tem uma figura como essa, uma questão como essa, se você conseguir provar algum desses casos de cara, você já consegue provar que eles são semelhantes. E aqui provar que eles são semelhantes, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Vem comigo. Tá vendo aqui, ó, que o ângulo A e o ângulo C, eles já são iguais, eles têm medidas iguais, porque o A mede 90 e o C mede 90, correto? E se você for analisar, galera, ó, esse ângulo B aqui, ó, ele tanto faz parte do triângulo maior, como ele também faz parte do triângulo menor. E aí é óbvio que o ângulo B vai ser igual ao próprio ângulo B, tá certo? Ou seja, observe que esse triângulo e esse triângulo aqui, eles têm 2 ângulos correspondentes congruentes. Logo, a gente pode concluir que esses 2 triângulos são semelhantes. Beleza, Vinícius? Concluí que eles são semelhantes. O que é que eu faço agora? A partir de agora, galerinha, você vai fazer o quê? Você vai calcular a proporção entre os lados, já que eles são semelhantes. Nesse caso, sempre montando a razão dos lados correspondentes, tá certo?
X corresponde a que lado da outra figura, pessoal? Exatamente a 3, né? Então eu ficaria com x sobre 3. Deixa eu ajeitar isso aqui que ficou bastante feio, né? Tentar dar uma organizada melhor aqui. X sobre 3 vai ser igual a quem? A 4 sobre 2. A partir daí, nós temos uma proporção normal, é só efetuar os cálculos meios pelos extremos, né? No caso, x vezes 2, eu teria isso igual a 2x, igual 4 vezes 3, 12. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Concluímos que x nessa figura aqui vai ser exatamente quem? 6. Ou seja, a medida do A até o B, que é o que a questão pediu, nesse item A, vai medir exatamente 6. Tá certo, galera? E é isso aí. Primeira questão resolvida. E você fala, Vinícius, fácil desse jeito? Galera, geralmente, questões que envolvem semelhança de triângulos, os cálculos não são difíceis, tá certo? Os cálculos são fáceis. Às vezes, a parte mais difícil é você fazer a construção da questão. Você entender se eles são semelhantes ou não e, a partir daí, construir a sua proporção de forma correta, beleza? Por exemplo, esse outro item aqui do lado, quase que não sai, né, pessoal? Esse outro item aqui. Perceba que aí nós temos dois triângulos também, tá certo? E aí, pessoal, nesses dois triângulos, assim como eu fiz aqui, ó, eu tenho que provar que eles são semelhantes, tá certo? Vamos lá. Se você for analisar esses dois triângulos, eu poderia muito bem também separar um do outro e desenhar. Só que aqui já não precisa, tá bom? Porque eles já são separados. A única coisa que eles têm em comum aqui é esse vértice. Então, primeiro passo, provar que eles são semelhantes, tá bom? Vinícius, como é que eu vou conseguir provar agora que esse triângulo ABC e esse triângulo DEC são semelhantes? Se eu provar alguns dos três casos que eu mencionei agora há pouco, eu consigo concluir que eles são semelhantes. E aí você vai observar que nesse caso aqui, ó, observe que o ângulo B, ele tem a mesma medida do ângulo D. Certo? São iguais, os dois medem 90 graus. E além disso, galera, repare que esse ângulo C aqui, ó, esses dois ângulos aqui, eles são opostos pelos vértices, o que implica que eles também têm a mesma medida. Como aqui os dois estão no vértice C, aí vai ser outra coisa lógica, né? C é igual a C, ou seja, os dois têm a mesma medida. Nesse caso, esse triângulozinho menor, ele é semelhante a esse triângulo maior. E aí, galera, como eles são semelhantes, eu sei que a razão dos seus lados são proporcionais. A partir de agora, é só eu montar a proporção e calcular o que a questão está pedindo. Lembrando que a questão quer que eu determine o valor de AB, ou seja, ele quer que eu descubra agora esse pedacinho aqui, tá certo? Aí, Vinícius, aqui eu construí a proporção, ficou fácil. Por quê? É fácil eu observar que x corresponde, esse lado do x corresponde a esse lado do 3, que esse lado do 4 corresponde a esse lado do 2. Aqui, como é que eu consigo ver mais fácil qual lado corresponde a qual? Aí, galera, é na hora que você vai poder utilizar os ângulos da figura ao seu favor, tá certo? Como assim, Vinícius? Vamos lá. Eu não quero calcular esse lado x. Observe que esse lado x, ele está de frente para o ângulo C. Para você achar o lado correspondente no outro triângulo, você vai usar a mesma estratégia. Você vai ver qual lado está de frente para o mesmo ângulo C. Nesse caso, quem está de frente para o C é o lado 2. Então, aqui montando minha proporção, o que é que eu teria? X... Opa, x e coloco 2. Vamos lá. X sobre 2, tá certo? E agora, se você for observar, ó, o 2 está de frente para o ângulo de 90 graus. No outro triângulo, quem está de frente para o ângulo de 90 graus é exatamente o 5. Nesse caso, 2 sobre quem, Vinícius? Sobre exatamente 5. A partir daí, pessoal, não tem erro. Meios pelos extremos. No caso aqui, x vezes 5, 5x igual 2 vezes 2, 4. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido para 5, galera, vai ser exatamente 0,8, tá bom? Vinícius, por que 0,8? Bom, como 4 não divide para 5, a gente acrescenta o 0 para poder fazer a divisão e o 0, no resultado. 40 dividido para 5, 8. Beleza, galerinha? Então tá aqui. Achamos o valor de x no item B, achamos o valor de x no item A. Questão resolvida, tá certo? Galera, o que eu quero que vocês reparem, que o cálculo por si só, ele não é difícil, ele é um cálculo fácil. A dificuldade muitas vezes está em você entender se eles são ou não semelhantes
E depois que entender que eles são semelhantes, a construção do cálculo, tá certo? O cálculo por si só, pessoal, é bobinho, é proporção, simples, regra de 3 simples, e daí não tem segredo. Resolve a equaçãozinha, acha o valor que a questão pediu, tá certo? E é isso, galera. Eu espero que se você tem um pouco de dúvida, nesse assunto, tenha sido esclarecido. Deixa nos comentários o que você achou. Se você também tem alguma dúvida que eu possa tirar, quem sabe no próximo vídeo eu também não tire a sua dúvida, tá certo, galera? Se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, isso vai ajudar com que esse vídeo chegue a outros estudantes que também precisam aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, tá certo? Obrigado por ter ficado até aqui, professor Vinícius. Até a próxima. Fui!